Olá, eu sou a fada da biologia e hoje vou falar para vocês sobre tecido epitelial. Aliás, eu não. Quem vai falar, vocês vão ver. Fala galera! Um prazerzaço estar aqui com vocês, é muito grande o meu prazer. Quer dizer, com prazer é mais caro a aula. Meu nome é BioPower. Vou falar um pouco para vocês sobre tecido epitelial. Galera, é o seguinte, é coisa simples, é coisa legal. Gostaria de começar essa aula pequena agora, um pequeno caos. Quando eu era guri, eu tinha apenas 10 anos. Uma vez eu fui para a balada com os meus amigos, nós decidimos fazer uma pequena competição. Quem pegava mais gatinha? Bom, a verdade é que no final da festa, todo mundo já tinha se arrumado, pego geral, e eu, BioPower, tava zeradaço. O desespero bateu aqui no indivíduo que vos fala. O que aconteceu? Lá no finalzinho, um ser do sexo feminino me olhou e deu bola. Cheguei chegando, joguei um charminho, consegui arrebater a presa que estava disposta lá naquela baladinha. O problema é que enquanto eu beijava ela, eu senti um crocante na boca dela. Algo áspero, algo estranho. Logo eu peguei na gatinha na mão, vamos para a luzinha branca. Mais reveladora de imperfeições, eu percebi que ela tinha uma bitola na boca. Uma bela de uma herpes. Bom, e eu estava degustando aquela herpes. Degustando a herpes. Pô, é óbvio que eu peguei essa herpes. Bom, graças a Deus até hoje eu nunca manifestei, como a maior parte das pessoas. A herpes é uma doença viral, onde esse vírus tem uma maior afinidade pelas células do tecido epitelial. Vocês ouviram o que eu falei? Tecido epitelial. É o que nós vamos falar hoje, sobre tecido epitelial. Bom, o tecido epitelial é um dos 4 tecidos animais que nós animais temos. Hoje nós vamos falar sobre o tecido epitelial. Além do tecido epitelial, nós temos tecido conjuntivo, tecido nervoso e o tecido muscular. Bom, o que a gente tem que saber do tecido epitelial? A gente tem que ficar esperto com o seguinte: as funções exercidas pelo tecido epitelial. Bom, sem se esquecer que o que é tecido? Tecido é um conjunto de células com a mesma característica. Bem, no caso do tecido epitelial, ele vai executar várias funções nos organismos animais. Entre elas, podemos destacar a função de revestimento dos organismos e, óbvio, qualquer coisa que reveste automaticamente protege. Além disso, o tecido epitelial ele é responsável por fazer a absorção das substâncias, principalmente o tecido epitelial do intestino, que é o tecido que reveste o intestino, tanto por dentro quanto por fora. Ele é um tecido responsável, o tecido epitelial responsável pela absorção. E além disso, ele tem uma função secretora. Ele produzir todas as substâncias e jogar ela para fora da célula. Porque essas substâncias são extremamente úteis para os organismos. Bom, agora que vocês já estão espertos quais são as funções exercidas pelos tecidos epiteliais, e obviamente, quando a gente fala em tecido epitelial, nós lembramos automaticamente de pele. Bom, a pele não é só tecido epitelial. A pele, ela tem tecido epitelial. A diferença é o seguinte: a pele é um conjunto de tecidos, não só epitelial. Tem tecido conjuntivo, que é a derme, né? Tem o tecido nervoso, tecido muscular, tecido ósseo. A pele ela é um órgão, ela não é um tecido. Mas a gente tem que tomar muito cuidado para não confundir essas coisas. O tecido epitelial ele faz parte dessa substância. Bom, agora quais são as características das células que compõem o tecido epitelial? Eu te falo, o que essas células elas têm de tão especial para formar esse tecido epitelial? Bom, o que eu faço com a minha mão? Ó, eu vou puxar meu braço, ó, eu puxo ele não arrebenta, não arrebenta. Por quê? Porque as células do tecido epitelial que compõem a minha pele, elas são extremamente unidas, elas são juntas, são células que são chamadas de justapostas.
A primeira característica do tecido epitelial é que as células são unidas. Isso é muito importante a gente ver, principalmente porque a membrana plasmática dessas células epiteliais, elas possuem especializações para deixar essas células realmente bem grudadas umas nas outras. Entre elas, nós podemos, por exemplo, citar uma especialização de membrana plasmática chamada de desmossomo, as junções do tipo GAP, as interdigitações, todas essas aí são especializações que unem uma célula do tecido epitelial na outra. Por isso que elas são bem juntinhas, bem grudadinhas. Bom, claro que essas células do tecido epitelial são bem juntinhas, elas são justapostas, são bem unidas. Isso significa que elas têm outras substâncias entre elas. E essas substâncias nós vamos chamá-las de quê? Substâncias intersticiais, que são águas, sais minerais, vitaminas que ficam entre essas células. No tecido epitelial é muito difícil disso acontecer, justamente porque o tecido epitelial, às vezes ele tem célula extremamente unida. Quando eu era mais novo, eu queria conquistar as gatinhas, o que eu fazia? Eu era desnutrido ao contrário de hoje, a mulher dela não me dava moral, como até hoje não dá. O que eu fazia? Eu fazia mágica. Eu era mágico. Assim eu conseguia a atenção dessas meninas. Não que eu conseguia alguma coisa com elas, mas pelo menos a atenção delas eu tinha. O que eu fazia? Uma das mágicas mais comuns e mais simples, eu pegava um alfinetinho, eu espetava na pele do meu dedo. É lógico que eu não fazia assim. Eu não sou louco, senão sangrava, né? Mas quando eu punha por baixo da pele, assim, ó, o alfinete, perpendicularmente à pele, o que acontecia? O alfinete ele ficava preso na camada mais externa de tecido da pele, não soltava de jeito nenhum. E o meu dedo não sangrava, eu fazia assim, oh, a mulherada pagava um pau. Ficava louca, só queria saber por que eu fazia isso. Agora eu te respondo, por que isso acontece? Porque o tecido epitelial ele é avascular, ou seja, ele não tem nenhum tipo de vaso sanguíneo, ele não tem. Mas meu Deus do céu, se ele não tem vaso sanguíneo, como é que ele sobrevive? Bom, ele sobrevive porque abaixo do tecido epitelial existe o tecido conjuntivo. Esse tecido o conjuntivo é altamente vascularizado. Ele passa o oxigênio e os nutrientes para o tecido epitelial através de um processo que a gente chama de difusão. O que é esse processo? É onde os solutos passam de onde eles estão mais concentrados, que no caso é no tecido conjuntivo, para onde eles estão menos concentrados, que nesse caso é o tecido epitelial. Bom, existem dois tipos de tecido epitelial. O tecido epitelial de revestimento, que é responsável pelo revestimento externo e interno dos organismos animais, que é o meu caso, e nós temos o tecido epitelial secretor, que lembre-se, ó, não pode confundir secreção com excreção. Secreção é quando a célula expulsa algo de dentro dela que é bom para o organismo, que vai ser útil para o organismo. E a excreção é quando a eliminação de algo que não é mais útil. Inclusive, ele é tóxico para o organismo. É muito importante o pessoal saber, e a gente saber, quais são os tipos de células que formam esses tecidos epiteliais. Isso mesmo, existem vários tipos de células que formam esse tecido epitelial. Agora eu quero falar para você uma por uma, a partir de agora. Uma por uma, mas é coisa rápida. As células pavimentosas, elas são células achatadas. Então, quando eu tenho células achatadas, formando esse tecido epitelial, eu posso chamar esse tecido epitelial de tecido epitelial pavimentoso. Por quê? Porque as suas células são achatadinhas. Muito cuidado. São essas células que formam o tecido epitelial da nossa pele. E é o que mais é o mais comum entre a gente. Um outro tipo celular que pode formar um tecido epitelial, por exemplo, tecido epitelial que formam os túbulos renais dos rins, que é renal é do rim, né? É a célula que a gente chama de célula epitelial cúbica. Por quê? Porque ela tem o formato de um cubo. Além dessas células pavimentosas e cúbicas, nós temos um outro tipo de célula no tecido epitelial, que são as células que a gente chama de prismáticas ou colunares. Por que elas são esse nome? Porque elas têm o formato de um prisma ou de uma coluna mesmo. Esse tipo de célula é muito encontrado no tecido epitelial que forma e reveste as nossas camadas respiratórias, o nosso sistema respiratório num todo. Pessoas que são fumantes, eles sofrem de um problema que chama metaplasia. O que é metaplasia? Metaplasia é quando uma célula está sofrendo ação de um agente externo altamente tóxico
ela modifica o seu formato. Por exemplo, quando uma pessoa está lá fumando, gostoso, todo o sistema respiratório dela, as traqueias, o pulmão, os brônquios, todos eles são formados por células prismáticas. Quando você fuma, as toxinas da fumaça do cigarro fazem com que essas células prismáticas se transformem em células pavimentosas. O que são essas células pavimentosas? São aquelas células achatadinhas. Tá, mas e aí? Qual é o problema de uma célula se transformar em uma outra célula? Cara, o problema é que se essa célula prismática ela forma cílios, esses cílios são extremamente importantes para proteger o trato respiratório do indivíduo fumante, o fumador. Se você fuma e transforma essa célula em célula pavimentosa, essa célula pavimentosa ela não tem capacidade de produzir cílios. E aí é claro que o sistema respiratório do cidadão aqui acaba ficando desprotegido e comprometido. As impurezas do ar vão invadir geral. Agora tem mais uma classificação para o tecido epitelial. Além desse formato das células, existe uma classificação quanto à organização dessas células para formar o tecido epitelial. Nós temos, por exemplo, o tecido epitelial simples, que esse tecido epitelial simples ele é composto por uma única camada de células. Geralmente, quando o tecido epitelial é do tipo simples, é porque ele faz a absorção de alguma coisa. Por exemplo, ou ele troca alguma coisa com outros tecidos. Vamos dar um exemplo. Os alvéolos pulmonares. Lá eles têm as trocas gasosas. Obviamente, o tecido epitelial dessa região ele tem que ser fino. Por quê? Porque ele tem que ser fino por ser formado por tecido epitelial simples. Existe também o tecido epitelial pseudoestratificado. Olha que nome bonito. Por que pseudoestratificado? Porque ele é formado por uma única camada de célula, mas essas células elas ficam em alturas diferentes, a posição dos núcleos são diferentes das células. Então, ela parece que é feita de várias camadas celulares, mas não, ela não é. Nós encontramos esse tecido aonde? Revestindo o nosso sistema respiratório, como eu já disse. E o último tipo de tecido epitelial que nós temos, no caso, é o tecido epitelial estratificado. O que ele é? Ele é formado por várias camadas de células. E qual a importância dele para a gente? Geralmente, nós vamos encontrar esse tecido epitelial estratificado em locais aonde você precisa proteger, que é, por exemplo, o caso da nossa pele. Então, a nossa pele ela é formada por tecido epitelial estratificado. São várias camadas de células, inclusive queratinizadas, ou seja, elas têm uma proteína chamada de queratina que dá uma certa impermeabilização para a pele, que permite com que a gente não perca tanta água para o ambiente. Então é importante a gente saber tudo essas coisas. Por quê? Porque nas provas, no nosso dia a dia, a gente não dá muita importância para isso. E a nossa pele é a porta principal de entrada para os micro-organismos. Você entendeu? Basicamente é isso o tecido epitelial. Espero que tenha ajudado e que vocês tenham ficado satisfeitos. Aquele abraço e até a próxima.